Boa noite! Está começando a segunda edição da Live do Século. Teve a primeira essa semana na segunda-feira com a Kalinka do Auto Esporte, o encontro, né, do primo pobre com o primo rico, o Auto Esporte e o Auto Pobre. E aí agora vai ter a segunda edição desta Live do Século, que é mais uma vez o encontro do primo rico com o primo pobre, que é o Auto Esporte e o Auto Pobre. Hoje eu vou conversar aqui com o César Urignani, o piloto que testa aqueles carrões que você vê no Auto Esporte, sabe aqueles carrões que você fica querendo ter, sonhando com o dia que você vai ganhar na Mega Sena da virada, para poder ter aqueles carrões? Pois é, hoje eu vou perguntar para o César coisas que a gente, né, assalariados, queremos saber sobre aqueles carrões. Por exemplo, quanto é que custa o IPVA? Quantos quilômetros faz por litro? Quanto é que custa? Dá para colocar a gasolina no tanque direto do galão? Ou tem que ter um funil de garrafa PET? É isso que o César vai esclarecer para a gente aqui hoje, entre outras coisas que nós vamos debater. Deixa eu ver se o César... Já está por aqui o César. Muito honrado. Encontro de dois grandes pilotos do entretenimento brasileiro, os pilotos dos dois maiores programas. E aí? E aí, César? Beleza? Tudo bom? Pô, que quantidade de capacete de troféu que é essa aí? Você viu aqui? Tem uns brinquedinhos aqui do tempo de corrida aí, enfim, graças a Deus tem algumas brincadeiras. Eu vou mostrar um capacete que eu tenho aqui também. Não é só você que tem não, eu vou colocar o meu aqui também. Pô, cadê? Ó. Vamos ver o capacete do Auto Pobre, vamos lá. Ó, do tempo que eu tinha CG Titan aqui, ó. Você tá achando o quê, rapaz? Vou deixar aqui meu capacete. Do tempo que eu tinha. Esse é homologado só pelo Inmetro. Do tempo que eu tinha minha... Olha o estado da viseira, eu não sei se dá pra ver aquela viseira embaçada. Fui muito feliz com a minha CG Titan 2002, partida elétrica e a pedal, rapaz. Não tinha perigo de não conseguir arrancar, não. Elétrica e pedícula. Ó, que mentira! Mas então, César, pois é, mas não mais que você, que tá ostentando troféus e tudo mais. Mas, ô César, fala pra mim aqui um negócio. A gente trocou ideia esses dias aí, conheci um pouco da sua história, e eu fiquei surpreso, porque você é um cara que já tem um nome de granfino, né? Um nome gringo, sei nem de onde é esse sobrenome, de onde é que é esse sobrenome? Ó, você vê o seguinte, na verdade, é o nome de granfino metido a besta, porque o meu nome é composto, meu nome é César Augusto. Todo César Augusto tem vergonha de chamar César Augusto, entendeu? Sim. E o Urignani é um erro de cartório, porque meu nome ele é italiano. Então ele tinha que ter GN. Sabe quando a gente fala Inoki? Inoki é com GN. O meu nome, do meu vô, quando veio da Itália, era com GN. Mas aí o meu pai, quando foi registrar o meu pai no cartório, o cartório falou assim, não, tem que escrever como fala no Brasil, tem que pôr NH. Aí ficou essa desgraceira que ninguém consegue falar o Urignani direito. Mas veja bem, eu não culpo ninguém, não. Pode me chamar de Inhame, eu estou atendendo. Inhame, Unhanha. O que me chamar, eu atendo. Até de Inhame ninguém me chama. Muito bom. Não, então se é um nome italiano, já dá para ver que você está mais próximo da gente aqui do trabalhador brasileiro. E outra coisa, a gente vê você dirigindo carrão, pilotando, né? Nem dirige, você pilota. Mas as pessoas não imaginam que você é oriundo dos carros de trabalhador brasileiro. Você já teve muito carro de trabalhador brasileiro. Amigo, é o seguinte, eu já tive 3 Fuscas na minha vida. Aliás, o primeiro carro que eu tive foi um Fusca. E o primeiro Fusca era muito legal, sabe por quê? Até hoje, eu sou um cara que eu gosto muito de ver o pneu do carro pretinho. O carro pode até estar sujo, mas o pneu tem que estar pretinho. E naquela época, não tinha dinheiro, não tinha nada. O que eu fazia? Eu roubava da minha mãe um pouco de álcool,
e um pouco de açúcar. Aí eu fazia uma gominha e passava no pneu. O pneu, além de ficar preto, ele parecia um pão doce, plastificado. Aí, não, vai ver. Aí um dia, a minha mãe chegou e falou assim, filho, vai ver seu carro lá na garagem. O que está acontecendo? Falei, as formigas vão levar embora aquela porra. Cheguei lá, tinha um monte de formiga no pneu. Aí eu peguei veneno e tinha formiga, velho, que grudou no pneu, naquela goma. Aí eu continuei, mas minha mãe queria saber o que era. Eu falei, não vou contar, senão ela vai me bater. Minha mãe, italianona, e meu pai tinha um chinelo que voava e fazia curva, então eu tinha medo de apanhar. Aí, rapaz, eu continuei. Era um chinelo teleguiado. Eu continuei roubando o álcool dela e o açúcar para fazer a gominha, para deixar o pneu pretinho, plastificado e tal. Até o dia que eu estava comendo, minha mãe veio por trás assim, começou a falar, e ela falou assim, ó, chega com essa porcaria, hein? Não sei o que você está usando na porra do pneu, mas para. Aí eu olhei para ela, ela estava com um beijo desse tamanho. Falei, aquela merda agora trouxe abelha. A abelha foi e picou a boca da minha mãe, velho. Aí acabou a porra. Eu falei, vou parar de passar açúcar com álcool para deixar o pneu pretinho. E você sabe, nessa história de carro de pobre e tal, que, eu venho de uma origem muito simples, você tem que inventar para deixar o carro bacana, para deixar o carro legal. Eu tinha um Chevette que a porta do motorista, para abrir e fechar o vidro, era uma chave de fenda. Então, claro. Chave de fenda. Queria abrir, tirava, descia, chave de fenda. Sabe aquela história que Deus abre uma porta, fecha outra? Era o meu Chevette. Outra. Então, eu sei o que é isso, amigo. Já vivi essas paradas aí. Você já teve Fiat 147? Já teve também esse clássico? Não desejo isso para ninguém, mas já tive. Já tive, sim, já tive. Mas hoje eu estou curado. Eu tive um Fiat 147. Vou contar a história rapidinho. Eu sou casado com a mesma mulher há 33 anos. E a gente namorava. Eu tinha uns 19, 20 anos e eu fiquei bravo com ela. E eu resolvi ir para a night sozinho. Justo no dia que eu vou para a night sozinho, a urucubaca dela, me roubaram a porra do Fiat 147. Mas pensa no Fiat 147 mais pé de boi. Não tinha espelho retrovisor do lado direito, não tinha porta-chapéu atrás. Era uma desgraça a porra do Fiat. Terceira raspava. Aliás, se você tiver um Fiat 147, a terceira não raspar, devolve que era um Audi. Não é o Fiat. Aí, rapaz, roubaram o carro. Só que, sabe o que nós fazia? Naquela época, a gente usava muito talão de cheque. E eu era chique na época. Eu tinha um amigo meu que ele fazia uns adesivos com telefone. Em vez de você escrever, você dava o cheque, você tinha que escrever o CPF atrás, você tinha que dar um número de telefone. Então ele fazia um negocinho daquele e você colava. Então quando você dava o cheque... E no meu carro tinha um talãozinho daquilo lá, dos adesivos. Rapaz, no dia seguinte o telefone toca. Era o ladrão. Ele estava em Mauá. Ele falou, esse carro é uma porra. A terceira vez não entra. Vem buscar essa bosta. O cara devolveu. O cara roubou meu e devolveu. Juro. Isso é que é um sistema antifurto, hein, César? É um carro ruim. Carro ruim ninguém rouba. A Kalinka tá aqui assistindo a gente. Ô, César, você teria um foninho desse aqui, não? Fácil acesso, não? Eu mando buscar. Quer ver? Aqui em casa pra gente melhorar o áudio. Agora, peraí. Ô, Rê. Ó, enquanto isso, nós vamos ficar admirando ali os capacetes do César. É tudo com Sé. Gente, o Fiat foi devolvido. Eu achava que isso era piada. Eu achava que, tipo assim, esse carro é tão ruim que se o ladrão roubar, ele devolve. Não, o do César foi devolvido, meu Deus do céu. Olha só. Esse é o sistema antifurto do carro do trabalhador brasileiro. É o próprio carro do trabalhador brasileiro. Por isso que seguradora não faz seguro de carro velho. Por isso que não existe alarme em carro velho. Porque o carro, por si só, já é o próprio sistema antifurto. Mandei o César buscar o fone. Lá, ó, ninguém rouba uma areia. É claro que ninguém rouba uma areia. Pelo amor de Deus. As pessoas pedem para eu gravar Auto Pobre com Maréia, não se acha mais Maréia para gravar Auto Pobre. Ó, voltou o César aí. Vamos ver se vai funcionar. Ô César, você sabe que meu pai
teve um Fiat 147 que ele ganhou numa rifa de R$ 5. O louco. Tá doido? Ganhou. Ele comprou uma rifa de R$ 5, ganhou um Fiat 147. E nessa época meus pais tinham se separado, foi ótimo, porque meu pai tinha um Monza do paralama enferrujado, e aí ele deixou o Monza com a minha mãe e ficou usando o Fiat 147 que ele ganhou numa rifa, entendeu? Então foi a divisão de bens. O Monza do paralama enferrujado com a minha mãe e o Fiat 147 da rifa com meu pai. Meu pai teve um Corcel 2 também, que aí é um carro fino, um carro luxo. Eu tive um... Tá ouvindo bem agora? Melhorou? Melhorou? Melhorou. Eu tive também um Corcel 2. Um Corcel 2 branco. Quando eu era piloto de testes da Autolatina, era um Corcel 2 branquinho, bonito. Foi um carro até que eu consegui vender muito bem, aquele Corcel 2. Foi um dos carros que eu vendi mais valorizado, porque ele já era quase relíquia já na época, né? Então eu tive um Corcel 2. Meu pai teve uma Variante 2, que eu e meus irmãos, a gente dormiu dentro do porta-mala, que tinha um comercial da Volkswagen naquela época. E o carro, quando chegava em casa, rebatia os bancos, aquilo ali parecia uma cama. E eu e meus irmãos dormiam lá. Só que foi mais ou menos igual o Big Brother, né? A gente já, prova de resistência, cheirava tanta gasolina que a gente dormia em cima do motor do Volkswagen e o carburador vazava, porque não era uma variante nova. E o meu irmão mais novo não aguentou, começou a chorar, chama o pai que meu olho tá ardendo, não consigo respirar, era o cheiro da gasolina, entendeu? A gente passou por isso aí também. Era a prova de resistência, quem conseguisse amanhecer na variante era o líder, né? Exatamente. Tipo Eu amanheci, porque eu já trabalhava de mecânico, então o cheiro da gasolina já estava na veia, então eu não tive dificuldade com o cheiro da gasolina. Quem sofreu muito com o cheiro de gasolina na minha vida foi minha mulher também. Quando eu tive um Fusca, de um Fusca eu fui para um Passat TS, de um Passat TS eu consegui fazer um rolo. Não, era muito bom. O único problema do Passat TS é que o Passat TS ele tinha platinado. Ah, e é ruim. É ruim, sabe por que é ruim? E como eu disse, eu trabalhava como mecânico, todo cara que tinha um Passat TS, ele tinha que andar com uma lixa de unha. Sim. Por quê? Quando o platinado dava pau, você ia lá, tirava o distribuidor, passava ali no platinado, dava a partida. E o que aconteceu? Eu estava com a minha esposa, tudo tal, uma tarde, vamos namorar, a gente entrou num drive. E aí, tudo boa, bacana, vambora. Comecei a dar partida na porra do carro e não pegava. E o carro não pegava. Aí eu falei pra ela assim, viu, você tem uma lixa de unha aí? Mas o que você dá uma lixa de unha aí? Pá, abriu o capô. Imagina, aquela barulheira, eu comecei a atrapalhar o pessoal do lado. De repente, cara, o cara abre a lona assim de plástico e fala assim, amigo, com o cinto meio aberto assim, amigo, ou você faz esse negócio funcionar aí, ou a gente empurra essa porra e você tá me desconcentrando aqui. Então, quem tem Passat com platinado, passa essas vergonhas também. E aí eu tive um Opala 400. E aquele Opala 400 foi o carro mais legal que eu tive na época, tudo tal. Esse na verdade, eu não conseguia achar da onde vinha tanto cheiro de gasolina dentro do carro. Se bem que gasolina com ele não era muito problema. Por quê? Eu não tinha gasolina, estava acabando. Eu ia no posto. Para o cara abastecer, ele pedia para eu desligar o motor, porque não vencia. Né? De tanto que aquela porcaria consumia combustível. O que me quebrou, o pobre, quando ele quer dar uma admitida besta, aí ele compra um Opala 400, o que acontece com ele? 2 meses ele faz o quê? Ele vende o carro porque não aguenta. Eu não aguentava pôr gasolina no carro. O meu pai uma vez comprou um Opala também. Acho que todo trabalhador brasileiro, algum momento ele deu a louco, comprou um Opala e muito louco para ostentar. Meu pai comprou um Opala completão, vidro elétrico e tal. E a gente ia viajar para a cidade que meu avô morava, pai do meu pai, Perdigão. E meu pai estava tão empolgado com o Opala que ele me colocou dentro, colocou as malas, tal, tudo certo, foi. Depois de ele andar 25 quilômetros, ele lembrou que tinha esquecido a minha mãe. E voltou para buscar. Entendi porque ele separaram. Mas, ô César, quero esclarecer aqui umas dúvidas da minha audiência. Vamos lá. Acho que você não precisa preocupar em segurar o microfone, não, que tá bom o áudio, mesmo com ele solto. Tá indo bem. Tá indo bem. Quero esclarecer. Você fez um story para divulgar a nossa live. Atrás tinha um carro vermelho. Você disse que era uma Porsche, mas eu não tenho competência para afirmar.
Que Porsche? É uma Porsche? Que Porsche é aquela? Aquela é uma Porsche a 911 992. O que é 992? É a 8ª geração da Porsche. A Porsche, ela é uma lenda, né? A 911, sobretudo, é uma lenda. Todo mundo que gosta de Porsche, todas as Porsches são lindas, são maravilhosas, mas as pessoas sonham, o porcheiro sonha em ter uma 911. E são aí 50 anos, né? E nesses 50 anos, agora em 2019, teve o lançamento da última versão, até então, que é a 8ª geração, que a gente chama de 992. Então essa é uma Porsche 911, 8ª geração 992. Aliás, Então, ela é prima do seu André, do seu Fusca. Na verdade, eles são meio-irmãos, porque são filhos do mesmo pai. Um Porsche nada mais é que um Fusca. Um pouquinho anabolizado, caramba, mas é um Fusca. É um Fusca, são do mesmo pai. Foi Ferdinando Porsche quem projetou o Fusca. Tá vendo? E deixa eu te perguntar um negócio. Tem arame em algum lugar da Porsche? Ou ela não aceita? Assim, você já consertou alguma coisa com arame? Nem que seja um alavanquinho, um negócio, não? Na Porsche? Não, ela não aceita. Não tem aceita? onde. Não. Principalmente essa 992, que é uma das versões mais sofisticadas sob o ponto de vista de eletrônica, né? A Porsche, por exemplo, ela sempre teve... Opa, caiu aqui. A Porsche, ela sempre teve os mostradores analógicos. É a primeira Porsche que vem com os mostradores digitais. Então ela tem muita eletrônica, então ela tem muito módulo. Então não tem onde você pôr uma rapaz. Não tem. Vamos supor que você foi dar uma volta na... pode falar. O André, tem alguma gambiarra? Tem alguma coisa amarrada? Tem. O André, para colocar o rádio para ouvir, tem que colocar junto um panfleto dobradinho, senão ele fica folgado e cai. Aí eu já tenho a manha, aqui vai o panfleto, aqui vai a frentinha do rádio junto, já encaixa, aí fica firme, meu amigo. Pode fazer rali que não solta. Mas tem o recurso do panfleto. Mas vamos supor que você pegou a Porsche para dar uma volta e acabou a gasolina. Não sei, às vezes, não sei se acontece com vocês, com a gente acontece. Porque às vezes a gente põe R$10 de gasolina no carro e acha que pôs 20, esquece a conta errada e tal. Você tem o galão de gasolina para precisar buscar no posto? Porque agora não vende com garrafa PET mais não. Tem não, amigo. Não tem não. Não tem? Não. Isso aí é obrigatório, cara. Não tem. O que tem no carro, que é um item obrigatório para a Porsche já de alguns anos para cá, é um selante, porque ela não tem step. Olha só, o André tem step, não tem? Tem. Porsche não tem. Porsche, o que ela tem é um selante com um motorzinho que você liga no 12 volts. Quando o pneu fura, você conecta no bico de encher pneu e ele já conserta e enche o pneu. Ué, e o Detran tá deixando você andar sem step? É homologado isso daí, rapaz. Nossa, que palhaçada. O cara já querendo me comprometer com o Detran. Ué, agora a Porsche pode andar sem step, muito que bem. Então quer dizer que você nunca precisou mandar buscar gasolina no galão para colocar na Porsche. Então quer dizer que você nunca teve que reabastecer de emergência. Não, de um bom tempo para cá, não mais. No passado, sim. No meu passado, enfim, de trabalhador, de labuta, de pobreza, eu andava com galão, tinha que correr atrás, mulher empurrando o carro, eu passei por tudo isso. Mas já faz um tempo que essa vida não me pertence, faz um tempinho. Uma das coisas que o trabalhador brasileiro usa para se consolar, quando ele fala que não tem carrão, é falar que o IPVA do carrão é muito caro. Então eu quero que você diga aqui agora com exclusividade para todo o Brasil, com exclusividade para a audiência do Autopobre, quanto é que você paga de IPVA nessa sua Porsche que eu não guardei o nome? 911. Então, uma 911 hoje, o IPVA dela, né? Porque veja bem,
A Porsche é um carro que você customiza ele. Então você chega lá e você fala, eu quero que tenha isso, eu quero que tenha aquilo. Então é um carro que começa num preço, mas na medida em que você vai colocando coisas no carro, esse carro vai ficando muito caro, tudo vai ficando mais caro e tal, né? Mas em geral, uma Porsche básica, que é mais ou menos o que eu tenho aqui, o IPVA... Uma Porsche básica. Não, é básica... Porsche já não é básica, César. Não, deixa eu te explicar. Uma Porsche tem vidro elétrico. Uma Porsche tem direção hidráulica. Isso é uma Porsche modelo de entrada. É isso! Uma Porschinha de entrada, o IPVA, se você pegar ali de janeiro, né, porque você paga proporcional, se você for pegar os 12 meses, vai ficar na casa de uns 20 mil reais, mais ou menos, de IPVA de um Porsche. 20 mil reais de IPVA? Caramba! Sabe o que é mais legal? É que, assim, eu vou falar você muito franco. Não, o mais legal vai vir agora. Você é um cara mais feliz do que eu. Eu vou te explicar por quê. Você tem carro. Eu não tenho carro. Todos os carros que eu uso é carro que eu acabo, carro de teste. Carro, por exemplo, eu tenho uma Mercedes também, uma 680. Não é minha, é um carro de uma parceria que eu tenho com o locador e o caramba tal, blá, blá, blá. Hoje, eu não tenho nem carro no meu nome. Eu sei de tudo isso sobre esse carro, que é um carro que a gente está com ele aqui, é um carro de testes e tal. Mas não vai pensando que um pobre mortal que trabalha no programa Autosport tem condições de comprar um carro de 500, 600 pau, porque não é por aí não, meu amigo. Ah, entendi. Mas eu vivo isso. O carro está aqui, eu uso o carro vai ficar comigo um mês. Tem vezes, já teve uma Mercedes que estava aqui, eu fiquei com ela também um mês, o valor da Mercedes era 1.200.000. Só que, claro, imagina, o carro é da Mercedes, a Mercedes deixou o carro aqui com a gente. Assim como tem da Land Rover, assim como tem da Audi, assim como tem da Jaguar. Então, o nosso trabalho... E outra, hoje mesmo, eu fui entregar. Eu estava testando um HB20. No começo da semana eu estava com um Onix LT. Então, eu acho assim, o nosso papel, e aí vocês até brincam, tal, a gente está falando do Porsche, de carros, mas a gente tem que testar tudo, a gente tem que testar o carro do brasileiro hoje, mas eu vou ser muito franco, qual que é o nosso problema? A gente entende, você entende essa situação, mas a gente preserva por carros que estejam em condições de rodar. Então, a gente anda com carro popular, a gente traz o telespectador para dentro do programa com problema de câmbio, com problema de suspensão, com problema de rádio, com problema de pneu, que é a realidade da maioria das pessoas, tudo tal, né? Enfim, então, quer dizer, essa semana não passou por aqui Onix, passou por aqui HB20, mas tem Porsche, tem Mercedes, tem outros carros também. Entendi. Pede essa locadora aí, sua parceira, para deixar um ator comigo, eu tenho interesse. Aí... a Movida, a minha parceira é a Movida. Ô Movida, um ator comigo aí, querida. Eu posto no Instagram lá, faço tudo direitinho. Ô César, quando você está no trânsito com a Porsche, eu não sei as outras pessoas, mas eu ia pisar no freio e deixar você embora. Porque eu morro de medo de bater numa Porsche. Entendeu? Inclusive você falou aí que o trabalhador do auto esporte não tem dinheiro para comprar um carro de 600 mil. E a Kalinka comentou aqui, ó, fale por você, ela falou aqui, a Kalinka. Não, desculpa. Então, eu vou fazer uma divisão. No programa Autosport, existem os meros, os pilotos de testes. Eu, o Razia, o Leandro Melo, a Bia Figueiredo, tem sempre a participação do Tarso Marques, mas as repórteres, essas, como a Kalinka, essas eu vou te... Ali ganha grana. A Cris Amaral, o dinheiro tá ali, rapaz. O dinheiro tá ali. Ainda sobre a Porsche, o porta-mala é um porta-mala bom? Tipo assim, dá para ir no supermercado e trazer uma compra de uma casa de 5 pessoas ou tem que mandar a Kombi do supermercado trazer a compra? Como é que é? Oi? O porta-mala da Porsche, eu não sei se é da Porsche ou do Porsche. Quem disse que o cara de Porsche vai no mercado, rapaz, comprar coisa? Tem porta-mala não, o porta-mala é super pequenininho. Na verdade, o cara que tem Porsche, quando ele vai no mercado, aí ele vai com uma Cayenne. Ele não usa uma 911,
Ele usa Cayenne. Aí sim, lá tem porta-mala, é grande, cabe todos os meninos lá dentro do carro, porque o carro é grande, entendeu? Entendi. Eu tenho um tio do lado rico da família, porque toda família pobre tem um lado rico. Meu tio tinha uma Porsche, no seu modelo, parecida com essa, ele competia. E aí ele tinha uma Cayenne para ele pôr a outra Porsche numa carretinha e puxar com a Cayenne. Ele tinha uma Porsche para levar a Porsche. Olha, mas esse seu lado da família aí, quem diria? Mas é um lado assim, é do outro lado do Oceano Atlântico, tipo, né? A distância, né? É um lado da família que não conversa. Não conversa. Eu vou perguntar uma coisa para você agora. Agora é uma curiosidade minha. Você testa os carros, você faz um trabalho maravilhoso, você é um cara muito legal. Eu comecei a receber um monte de gente falando, Cezinha, ó você aqui do Alto Pobre, é você. As pessoas que, sei lá, pelo menos o que chegou para mim é que as pessoas te conectaram muito a mim e vice-versa. E eu achei um barato. O pretinho que você gravou, que é aquele golzinho, eu achei um bárbaro tudo tal. E aí eu queria perguntar para você o seguinte, porque veja bem, uma vez eu gravei uma matéria que a gente foi em Gavião Peixoto e a gente pegou uma Audi Avante e Gavião Peixoto é uma base de aviação, tem 5 quilômetros e eu consegui lá imprimir 335 quilômetros por hora com esse carro, uma matéria que nós fizemos lá de aceleração máxima em 1 quilômetro. E o que você sente quando está a 335 km por hora? O que sente a pessoa? Não, o carro fica muito firme no chão por conta da aerodinâmica. Então você sente que o volante fica pesado, ele fica bem sensível aqui, mas a sensação nem parece, porque inclusive a pista é muito larga, o carro é muito pregado no chão. Você não sente, você sente um conforto, você sente segurança. Você quando testa os seus carros lá, o que você sente quando você acelera? Cara, quando eu acelero mesmo, eu sinto medo, né? Sinto medo. Eu sinto medo. Assim, eu não posso te falar a que velocidade eu já cheguei, porque os carros que eu testo, o velocímetro não funciona. Então eu não posso afirmar, mas eu acho que eu já cheguei a 60. Fácil. Assim, 60 eu já botei. 60. Sempre mas 20, eu sinto medo. Sempre 30. Sempre 20. Os carros do Autopobre, eles vão de 0 a 100. Quando? Descendo de um penhasco, eles vão. Caramba, 335 km por hora é velocidade de Fórmula 1, né, bicho? Eu não sei se a Fórmula 1 faz isso hoje em dia ainda. Não, na verdade é assim, o Fórmula 1, qual é a diferença, né? Ele chega, o que mais é incrível na Fórmula 1, quão rápido ele chega a 300 km por hora. Outros carros, você precisa de bastante distância para poder chegar nos 300 km por hora. Então ele leva muito tempo, mas chega nos 300. O que impressiona na Fórmula 1 é com que velocidade aí ele chega numa máxima de 300 e poucos quilômetros por hora. E o que mais impressiona na Fórmula 1 não é nem o quanto acelera, velho. É o quanto breca. Porque o que para aqueles carros é impressionante. Assim como o motor desenvolve muito rápido, a parte de desenvolvimento, de engenharia e pesquisa, o que mais se desenvolveu na última década foi freio, fazer o carro parar. E como é que os carros que você testa? Tudo bom de freio? Eu testei um agora que saiu recente no Facebook, que o carro estava apagando na marcha lenta, e aí o proprietário cortou o freio hidrovácuo, enfiou uma broca de furadeira, e aí o carro parou de apagar, mas agora não tem mais freio hidrovácuo. Então você tem que pisar com força para o carro parar, sabe? Mas eu falo que os carros do Autopop são carros que não sofrem acidentes, porque são carros que você não pode se desconcentrar dele. Um Chevette ali, se você desconcentrar, ele apaga. Você tem que estar sempre atento, mantendo tudo em dia, concentrado no trânsito. Você não pode conversar, você não pode fazer nada, por isso que é seguro. É por isso que é seguro. Eu acho assim, que enquanto a gente pilota carro, que a gente pega uns carros bem legal, eu tô vendo que você nem motorista você é um operador de máquina, né? Porque isso não é dirigir, você é operar uma máquina, né? Aperta aqui, segura aqui, empurra ali. Vamos combinar, né? Já passou algum susto? Já chegou a ter algum acidentezinho ou não? Não, eu vou para um loteamento novo que não passa ninguém, justamente para não ter esse tipo de problema. Cara, eu já passei muito aperto. Eu fiz um teste com o Chevette que vai ao ar, eu não sei se é domingo agora ou no próximo.
que o carro não ficava meio segundo ligado em marcha lenta, assim, meio segundo. Não ficava, ele apagava. Então, tudo que eu aprendi na teoria, na vida, jogando Need for Speed no videogame de acelerar e frear ao mesmo tempo, eu pratiquei nesse Chevette, sabe? Era o pé direito no freio e no acelerador ali, para o carro conseguir andar. Mas eu acho que é uma tecnologia, porque o que acontece? Você pega uma ladeira, entendeu? Eu acho que é um sistema start-stop do Chevette. Você pega uma ladeira, você solta o pé do acelerador, ele apaga, você desce economizando combustível, chegar lá embaixo, você solta a embreagem e ele liga. Então é um start-stop que você ativa com o pé. Você nunca viu isso nesses carros seus. Não, verdade. Não. A gente teve que ir muito mais longe para poder ter um sistema como esse daí. Você sabe que você está me lembrando um negócio? A gente anda com alguns carros, né? Outro dia, um carro que eu gostei muito de andar, até vou contar essa história, eu andei com uma McLaren, né? Uma LP12, junto com o Júnior Cigano. E é um barato que alguns desses carros muito exóticos, vem uma galera junto, vem a assessoria de imprensa da marca e tal, e fica todo mundo cuidando do carro, não pode ter um fio de cabelo no carro, você tem que devolver o carro exatamente como você pegou, no máximo, um raladinho de pneu aqui. Os carros que você testa, o pessoal te empresta. Já aconteceu alguma vez de um carro todo arranhado, detonado, do cara olhar para você e falar assim, esse risquinho aqui não tinha. Já aconteceu ou não? Não sabe por que não acontece? Porque o proprietário do carro do auto pobre, ele já perdeu a conta de quantos riscos o carro tem. Ele não consegue mais fazer o controle do que é defeito novo, do que é defeito velho. Um lugar está arriscado, no outro lugar soltou um pedaço da lataria. E assim, eu tenho que abastecer antes de testar. Eu não sei se é seu caso. Eu pego os carros do auto pobre, eu tenho que abastecer, porque periga a gasolina acabar no meio do teste, bicho. E você não sabe o que está marcando ali, né? Não sei. É no balanço do... Porque o proprietário sabe, o trabalhador brasileiro, ele sabe quantos quilômetros por litro faz o carro, então ele põe 20 reais de gasolina, ele já sabe de cabeça. Dá para eu ir na minha mãe, no supermercado, busco os meninos na escola, não sei o quê. Depois eu abasteço. Eu, quando pego, não sei. Então eu tenho que abastecer. Quantos quilômetros por litro faz a Porsche? Tem carro de pobre que o pessoal usa, na verdade, cabo de vassoura, né? Que ele mergulha dentro do tanque e ele sabe quanto tem de gasolina, né? Eu já vi muito cabo de vassoura sendo usado como medida, né? De quanto de gasolina tem no tanque. Você andou com algum carro que tinha ou não? Não, todos os carros que eu ando tem cabo de vassoura. Mas é para sustentar o capô em pé quando abre, né? Porque não tem a vareta. Ou para sustentar a tampa do porta-mala, porque não tem mais o amortecedor da tampa do porta-mala. Porque você sabe, a legislação de trânsito do carrão e do carro zero é diferente do carro de pobre. Então, por exemplo, é diferente. O carro zero, quais são os itens obrigatórios? Extintor, estepe, entendeu? Seta, isso tudo é item obrigatório. O carro de pobre é diferente. Step geralmente não tem, porque foi colocado para rodar e não teve dinheiro para comprar outro pneu para pôr no lugar. Então, step não tem. Itens obrigatórios: galão de combustível, porque agora posto não vende mais com garrafa PET, tem que ter o galão. Cabo de vassoura para sustentar as tampas. Mangueirinha, que é para você puxar a gasolina de um outro carro e passar para o seu, aquela pessoa caridosa que cede para você, entendeu? Então tem que ter flanela, porque o desembaçador do vidro não funciona, então a flanela para dias de chuva você tem que desembaçar. E tem que ter panfleto, porque o panfleto tira todas as folgas do carro. Então, quando você for comprar um carro de trabalhador brasileiro, um Chevette, você tem que ver se ele vem com folheto de supermercado de série. Porque o folheto de supermercado tira a folga do volante, tira a folga do rádio, tira a folga das tampas das portas, tira a folga de tudo. Os itens que não podem faltar num carro de pobre. Os itens obrigatórios do carro do trabalhador brasileiro são esses. A seta não precisa, o cinto de segurança também não, porque dificilmente ele ultrapassa a velocidade segura. O cabo da chupeta tem que ter também, o cabo da chupeta. Que vira e mexe. E é por isso que tem que ficar sempre na descida, né? Porque dá qualquer problema, já pega no tranco. O carro do pobre, ele te ensina a pensar no futuro, né? Quando você vai parar num morro, você para descendo.
que é para pegar no tranco caso ele não pegue. Inclusive, eu estou reunindo algumas frases de pobre aqui, ó. Frases de pobre, de quem tem carro velho. Tem umas frases que são características, que é: por fora ele tá feio, mas por dentro tá novo. Essa é uma frase característica de quem tem carro velho. Ele tá feio, mas é só passar uma cera. Outra coisa que eu acho engraçada é quando fala assim: não, agora eu arrumei tudo nele. Falta só isso, isso e aquilo, mas arrumei tudo. Também é uma frase que todo mundo fala, né? Se pisar pouco, ele quase não bebe. É uma frase que todo trabalhador brasileiro fala também. Se pisar pouco, quase não bebe. Eu estou reunindo essas frases, eu vou soltar um vídeo em breve só com frases de trabalhador brasileiro. Qual foi o carro mais caro que você já testou, César? Eu acho que o mais caro foi essa McLaren, né? Porque hoje uma McLaren, ela parte aí, falando de McLaren zero, né? Tá aí na casa dos 3, tem McLaren que já está na casa dos 4 milhões, tudo tal. E o dia que a gente gravou foi o dia que eu levei o Júnior Cigano, quando ele era campeão brasileiro do MMA, e ia fazer aquela luta com o Velasquez, que ele acabou perdendo depois, né, o cinturão para o Velasquez, tudo tal. E teve uma cena lá que foi muito interessante, porque era num aeroporto, né, lá do Broa, que fica aqui no interior de São Paulo. E ele estava com a mulher dele, e a mulher dele, ela é uma baiana muito engraçada, e ela fala bem arrastado, tudo tal, e ela estava gravando. E a hora que eu passei com um carro rápido pra caramba, a turbina do carro, ele era um motor V8 biturbo, e ele tinha 700 cavalos, e você podia levar ele para quase 900 cavalos. E a turbina, ela fazia assim, ela fazia quase que parecia que ela quebrava a velocidade da luz. Era um negócio muito louco, a turbina do carro. E quando nós passamos por eles, que eles estavam gravando, ela estava assim, ó, oh meu Deus, lá vem vindo, e pum! Meu Deus, vai quebrar essa porra toda. Porque na verdade eu deixei para frear muito lá dentro. E aí estava acabando a porcaria da pista. E aí você que está dirigindo o carro, sabe que é um carro que depois o cara vai levar embora, você não quer dar aquela alicatada para detonar com os freios, você não quer azular os freios, você não quer acabar com os pneus. E aí eu comecei a frear progressivo para não detonar. Só que a pista começou a acabar, e aí era um barranco. E o Júnior Cigano começou a se prender no carro, aquele jeitão dele, eu falei assim, antes de eu bater, ele vai me dar um murro, eu vou morrer da porra do burro e não da batida. E aí eu dei uma bela de uma alicatada e consegui parar. Mas praticamente foi a última cena desse carro. Os proprietários, enfim, ficaram bem preocupados. Eu, no lugar deles, também teria ficado. Porque eu deixei para frear muito lá dentro. Porque eu queria ganhar a máxima velocidade. Mas, enfim, na pancada dava para parar. É que eu fui tentar fazer uma parada mais progressiva para não azular os freios. E aí ficou um pouco perigoso. Mas preguei o pé. É um disco de cerâmica, para muito. Essa McLaren tem afogador ou ela pega bem no frio? Como é que é? Tá perguntando aqui, ó. Tá perguntando aqui a Rena Pega Christ. bem no frio. Pega bem, não tem problema não. Dá para descer de McLaren na banguela? Ou não dá? Não dá. Esses câmbios, aliás, é muito perigoso, né? Você jogar esse câmbio em neutro. Porque quando você joga ele em neutro, seja lá ele com 7, 8, 9 marchas, ele para de lubrificar o câmbio quando você joga neutro com ele rodando, né? Então, neutro nem pensar. Não joga na banguela. Pena. Então consome bastante. Aposto que você está aí... Sabe que tem uma diferença muito grande em carro carburado para o carro com injeção, né? Muitos dos carros que você está andando é tudo carro carburado. E é um mito. Vou aproveitar aqui para os mais de 800 pessoas que estão nos assistindo aqui. O jeito de você economizar combustível com o carro com injeção é você estar na descida com ele engrenado. Porque quando ele está engrenado, com o freio motor atuando, tem uma parte da injeção chamada kick-off, que ela corta a queima de combustível. Então, se você jogar em neutro, você consome combustível porque o motor está funcionando. Se você deixa ele engrenado, quem está fazendo o motor funcionar é a roda, é o peso do carro descendo. Já o carro carburado, esse não.
Mas o carro carburado, ele consome até desligado, porque ele vaza na garagem. Então não há o que fazer. O carro carburado, se você bater a banguela, o que acontece com o carro carburado é que ele, engrenado, se torna mais seguro na desaceleração. Mas seu carro tem injeção, desce engrenado. O que vai economizar combustível é o carro engrenado. Olha aí, bicho. Esse conhecimento é cultura, rapaz. Meu amigo, para essa audiência que nos assiste em todo o Brasil e mais 86 países pela Estevoplay Internacional. Ô César, eu fiquei surpreso de conhecer a sua história e saber que você vem de uma origem muito humilde e que você começou muito de baixo. Eu achei a sua história... A gente conversou pouco, eu ainda espero um dia conversar a fundo com você na cozinha da sua casa ou da minha, porque o mineiro, quando ele gosta, ele leva para a cozinha. Então, eu espero um dia conversar na cozinha lá de casa, a gente bater um grande papo de 8 horas, mas conta para as pessoas aí como é que você começou na carreira automotiva. Bom, na verdade, assim, eu já comecei a trabalhar com 13 anos de idade, né? Eu e meus irmãos fomos trabalhar muito cedo, né? E tudo se deu porque uma vez eu vi minha mãe, ela não me viu, eu estava nas costas dela, e ela falou para minha tia por telefone de que ela só tinha 2 ovos na geladeira, e os 2 ovos que ela tinha dado para os meninos comer, que era eu e meus 2 irmãos na época, tudo tal. Então a gente já saiu para trabalhar. Tinha uma irmãzinha pequena, um bebezinho recém-nascido. E aí o meu irmão mais velho foi para uma pastelaria, o outro foi para a feira, e eu fui para uma oficina mecânica. Então eu lavava o banheiro da oficina, eu entregava a ferramenta para os mecânicos, eu lavava as peças, tal. Então eu comecei a trabalhar como mecânico, tudo tal, aprendiz de mecânico. E eu jamais podia supor, né, o quanto ter aprendido mecânica com a mão na graxa ia ser uma base importante para lá no futuro eu me transformar num piloto de teste, sabendo exatamente como um pneu, como um motor funcionava por dentro, como um câmbio funciona por dentro e daí por diante. Então, assim, aí a vida foi me levando. Eu acabei me tornando, em 1989, o piloto de testes mais jovem da indústria automotiva, né? Eu fui piloto da Auto Latina, que era aquela fusão entre a Volkswagen e a Ford. Então, tudo aquilo que era mistura entre Volkswagen e Ford, que tinha Royale, Versailles, Quantum, Apollo, Verona, todos esses troços aí eu testei. Era o período em que eu estava trabalhando nessa fusão entre E você aprovou esses carros para ir para a rua? Então a culpa é sua. Realmente. Não, era um carrinho sofrível. Achamos o culpado do Apollo aqui, gente. Ó, quem deixou o Apollo ir para a rua aqui, ó. Um deles. Pois é. E aí... Mas você sabe que depois, você tem muita coisa, né? Depois, quando eu fui trabalhar num sistemista de pneus, aí foi legal porque eu comecei a testar carro de todas as marcas. Então, eu também testei Maré, também testei tudo. Caramba, bicho! Você sabe que eu quase morri uma vez com Maré, né? Eu estava descendo a Serra de Campos do Jordão, e aí fui buscar o freio do carro e não tinha freio, e estava chegando uma rotatória, né? Então, assim, foi um perereco danado. Foi um dos maiores sustos que eu tive, foi com uma Maré, tentando buscar o freio dele no final da serra. Mas todo proprietário de Maré quase morre. Se não for de acidente, é de desgosto. É você que está falando. Então, aí, enfim, talvez seja uma curiosidade para as pessoas, como é que a TV entrou na minha vida, né? Quando eu trabalhava com uma empresa de pneus no campo de provas, eles tinham uma parceria com a BMW. A BMW tinha um treinamento de direção, um curso de pilotagem, que quem era o chefe desse treinamento de pilotagem, nada mais, nada menos, era o Ingo Hoffmann, 12 vezes campeão da Stock Car. E aí ele me conheceu, a gente se conheceu lá na pista, uma série de outras coisas, e ele me convidou, lá por volta de 99, 2000, para ser um dos instrutores do BMW Driver Training. Tinha um driver training, uma vez a cada 3 meses, que a gente dedicava para a imprensa. Então, os jornalistas das revistas especializadas, dos cadernos, enfim, vinham fazer um treinamento com a gente. E aí os jornalistas, o César é uma boa fonte de informação. Tanto que eu acabei fazendo esse livro, né, que é A Fonte, exatamente porque na TV eu comecei como a fonte de informação
E aí começou o Auto Esporte também me chamava como um especialista para dar dicas de direção, dicas de pilotagem, uma série de outras coisas. E aí eu comecei a dar também algumas dicas de pautas, e aí o casamento foi indo. Acho que o programa já tinha 1 ano, sei lá, estava indo para o seu 2º ano, quando o Conrado, que até hoje está lá, ele é o diretor do programa, ele achou pertinente ter piloto no programa. Então, eu comecei como piloto de carro, o Leandro Melo começou como piloto de moto, e aí tinha jornalistas, os repórteres, uma produção incrível. Eu vejo que muita gente chega para mim hoje e fala assim, nossa, eu assisto suas matérias, você fala fácil. Eu falo fácil porque o Conrado, a produção, todas as meninas, me ensinaram a falar fácil, né? Porque eu tinha uma linguagem muito de engenharia, muito professoral, porque eu dava treinamento, eu dava curso. César, para televisão você tem que falar um pouco mais simples, tem que falar um pouco mais fácil. Então, assim, eu quero aqui aproveitar essa audiência imensa e dizer que eu, assim, fico muito lisonjeado quando as pessoas falam, cara, a gente gosta de você porque você fala simples, mas eu quero fazer justiça. Eu falo simples porque a TV me ensinou que é a maneira de você conseguir atingir o público de uma maneira mais fácil, não coloquial, tentar simplificar, né? Então, foi um aprendizado para mim tirar aquele formato mais quadradinho de engenheiro para uma comunicação mais solta, né? Foi o pessoal da produção do Auto Esporte que me ajudou com isso. A minha história de como eu entrei para a TV foi depois que o Auto Pobre fez muito sucesso, aí o César me levou para o Auto Esporte, aí comecei a fazer um quadro, aí depois, com o falecimento do Faustão, eu assumi o Domingão, e aí fiz a minha carreira. Então, uma história que não aconteceu ainda, mas eu já estou falando, pensando no futuro, sabe? Parabéns, viu, cara? De boa mesmo. Você é um cara muito iluminado, um cara feliz. Você tem aí esse sorrisão aberto. Você teve uma boa ideia. O que eu acho muito legal, e eu queria registrar aqui para todo mundo, é de que você fez um trabalho onde, primeiro, o humor, ele tem a sua licença poética. O humor, ele tem licença para muitas coisas, né? E você faz o humor sabendo usar essa licença, sabendo usar esse humor poético, mas com respeito. Isso é muito legal. Você vê que a Kalinka falou com você, eu estou falando com você, talvez a Cris queira, enfim. Porque você, do jeito de tentar mostrar, olha, Auto Esporte, Auto Pobre, você não precisou mitar na cabeça de ninguém, você não precisou ser jocoso, muito pelo contrário. Você fez um negócio que foi muito simpático, a gente riu bastante, a gente achou bacana, a gente achou legal. Isso mostra não só o profissional humorista que você é, mas mostra muito da pessoa, do caráter, do ser humano que você é. A gente está muito feliz aí com o que você fez e feliz com o teu sucesso. Tem espaço para todo mundo, querido. Tem espaço para todo mundo. Eu saí lá de um banheiro sujo de oficina e hoje eu estou aqui. E não quer dizer que eu seja grande coisa, mas galgando vários... Eu sei o que eu represento hoje para algumas pessoas, né? E quando eu vejo o trabalho que você está fazendo, cara, você está nas minhas preces. Eu quero muito sucesso para você e o que eu puder te ajudar, vamos estar junto e vice-versa. Tamo junto. Cara, eu fico muito honrado quando você me mandou mensagem. Óbvio que eu saí aqui em casa falando, gente, olha quem falou comigo! Meu Deus! Porque o meu trabalho é uma brincadeira com o seu, e foi a primeira coisa que eu te falei, assim. Eu fico muito honrado. Eu nunca fiz comédia para ganhar dinheiro. Eu faço comédia porque eu amo isso, eu sou muito feliz dessa carreira. Ouvir risadas é gratificante para mim, alimenta a minha alma. Então, assim, tem coisas na vida de quem faz o que ama que valem muito mais que dinheiro. Uma vez, quando eu conheci o Amado Batista, um grande ídolo meu na música, e fui tirar foto com ele, ele tinha visto um vídeo meu. E ele falou de um vídeo meu. Recentemente, o Rogério Flauzino compartilhou um vídeo meu, um cara que eu ouço desde criança. E aí, quando você, a Kalinka, vem parabenizar por um trabalho que eu fiz como uma humilde brincadeira, uma humilde paródia, com o trabalho que você desenvolve na TV aberta, que TV aberta é uma coisa que eu sou muito fã, cara, isso pra mim é uma honra sem tamanho. Eu fico muito agradecido pelas suas palavras, vale muito pra mim.
Pois é, mas é o que eu digo, assim, você conquistou a gente, conquistou com a sua humildade, com o respeito, volto a dizer, o humor ele tem licença poética para um monte de coisa, e você soube trabalhar nessa linha muito bem, né? A rede social hoje, ela tem se tornado um ambiente muito hostil, onde as pessoas se agridem demais quando elas querem fazer algum tipo de oposição. E você construiu uma oposição tão bonita, cara. Você construiu uma oposição tão feliz, as pessoas ficaram contentes. É muito melhor, parabéns, é muito melhor tirar o sorriso de uma pessoa do que ganhar likes porque você está humilhando alguém, porque você está submetendo alguém ao ridículo ou coisa do gênero. Você soube fazer esse trabalho, você está sabendo fazer esse trabalho. E é por isso que você e cada vez mais vai ser um sucesso incrível, e a gente vai ficar aqui de carteirinha rezando, aplaudindo você, dando subsídio para você naquilo que for possível, porque você merece. E ó, seguinte, não chora dentro de carro de pobre não, que as lágrimas caem no chão, porque a assoalho de pobre tem buraco no assoalho. Eu acho que eu posso dizer que receber um depoimento desse, uma declaração dessa, de César Urignani, é como se eu estivesse no arquivo confidencial, não? Poxa, que isso, meu! Só faltou o Faustão aqui agora pra falar, depoimento dessa fera, o Cezinha, galera. Eita! Que isso, cara. Ó quem vai falar de você, essa fera, meu amigo. Ó quem vai falar de você agora, grande César Urignani, galera. Eita! Cara, obrigado. Imagina, eu tô sabendo que você conseguiu tirar o André, o seu Fusca, da oficina, que ele ficou meio internado aí. Ele estava internado com sintomas de Covid-19, começou a tossir óleo, sabe? Aí eu levei na oficina, arrumei, levei na borracharia, troquei os pneus. Ele tá indo de clínica em clínica. Troquei. Mas você pôs pneu usadinho. Não, comprei o Major novo. Pneu novo? Pneu novo, bicho. Que ostentação, hein, filho? Mais ou menos. Mais ou menos, porque eu cheguei lá e falei, troca só os dois de trás, que os da frente estão bons, e o de trás que tiver melhor, você põe pra step. Então, foi assim, pneu novo, mas foi só a metade, foi só a parte de trás. Alinhar e balancear. Aí depois já levei pro lanterneiro, pra dar um grau na porta ali que tava precisando. Então tá indo de clínica. O Fusca, como diz o ditado, né? É um carro que nunca para, mas também nunca para de estragar, né? Então, mas tendo arame... Que ano que é seu Fusca? 73, motor 1500. Pô, eu tive um 72 e tive um 75, cara. Muito legal esse Fuscão aí. 1.5, 1500. 1500. E aí, cara, e esses troféus aí? Pode falar. Não. Aqui é o seguinte, vou mostrar um negócio legal pra você. Deixa eu pegar aqui. E não é remote não, viu? O cara tá falando aqui que é remote aqui, o Luiz. Comprei o Majão mesmo. Meu filho, eu dou tudo do bom e do melhor pro meu filho. Aqui, você mostrou o seu capacete, né? Esse é o capacete que eu estou usando esse ano. Esse capacete é o capacete que eu ando na Porsche Cup. O ano passado eu fui campeão da Endurance na Porsche Cup. Esse ano a gente está de novo na Porsche Cup. O meu patrocínio é Michelin e YPF. Eu tenho uma memória muito legal dessa foto aqui, que em Estoril, Portugal, o ano passado, esse menino é meu filho, e ele não tinha me visto correr. Eu corria lá atrás, e ele falou uma vez para mim, pô pai, seria muito legal se você estivesse correndo hoje, que eu tenho 16, 17 anos, curtir com você a pista. Foi aí que depois de 10 anos eu voltei a correr para tentar viver essa emoção com ele aqui. E esse dia foi a primeira vez que eu ganhei uma corrida de automóvel com o meu filho nos boxes. Então eu fiz um quadro, eu não tenho um quadro meu de corrida, o único quadro que eu tenho é essa foto que um fotógrafo pegou exatamente a hora que eu saí do carro e encontrei o meu filho, tudo tal. Foi bem bacana, foi bem emocionante. Legal. Esse macacão azul é o que eu estou usando esse ano, o azul escuro, né, tudo tal. Aqui são capacetes que eu usei de teste. Esse aqui é do Ayrton Senna. Isso daqui é de quando eu corri o troféu Maserati, aqui em cima.
E tem outros troféus espalhados que ficam mais lá para baixo. Aqui, vou ver se eu mostro para consigo te mostrar, tem um carrinho aqui, ó, que Sim. é, na verdade, um cockpit, onde eu faço uns treinos, na verdade, virtuais aqui, e nessa sala aqui em cima tem alguns equipamentos de academia, né? Então, para você ser piloto de teste, as pessoas às vezes não têm essa noção, enfim, mas você precisa se cuidar muito fisicamente, né? Você precisa estar bem fisicamente, tudo tal. Então, eu sempre gostei de praticar bastante exercício físico, então eu tenho alguns equipamentos aqui, o meu simulador, que é mais de brincadeira, não é tão profissional esse simulador, e é uma sala que a gente gosta de ficar, meu filho, a minha esposa, a gente curte ficar 1 horinha, 2 horinhas aqui em cima, principalmente agora nesse momento de Covid-19, de confinamento, é um lugar que a gente tem ficado com muita frequência. Eu também fico num lugar do tamanho desse aí, que eu chamo de minha casa inteira. Essa Porsche que você está correndo esse ano aí, ela tem quebra-vento ou não? Ou você fica no ar-condicionado? A Porsche ela não tem ar-condicionado, né? Porque o carro de corrida, você tem que tirar tudo aquilo que tire potência e os vidros têm que ser super fechados. Então, nós temos, na verdade, 2 tubos que trazem ar de fora para dentro, mas o ar que vem é o ar da pista, então, por vezes, ele é um ar quente. Por que não tem quebra-vento e os vidros são fechados? Porque você está a 200 km por hora, se o ar entrar dentro do carro, ele faz com que a parte de dentro do carro vire quase um paraquedas, ele cria uma resistência. Então, quanto mais fechado como uma bolha for, melhor. Só que isso faz aumentar demais a temperatura dentro do carro para o piloto. Então, tem vezes que você coloca o pirômetro dentro de um carro de corrida como esse, onde o motor fica quase na sua nuca, e é fácil chegar numa temperatura de 50 graus dentro do carro. Mais o macacão, mais a roupa de dentro, mais o capacete que é um pouco pesado, balaclava, luva. Você perde aí numa corrida de 35 minutos facilmente 3 quilos em líquido que você acaba soltando ali, derretendo ali. Cara, não, soltando líquido eu já imaginei outra coisa aí de incontinência urinária. Mas você falar em perder 3 quilos, eu, por exemplo, que peso 50, eu só consigo perder 3 quilos na corrida se for de massa encefálica, porque de resto eu já tô no mínimo necessário, bicho. Eu não posso ser corredor, não. Você é meio chassi de grilo, né? Você tá bem magrinho, né? Eu sou magrinho de fábrica. Eu acho que poxa, passou muito rápido, já estamos dando 1 hora de live. Daqui a pouco vai acabar o nosso tempo aqui. Inclusive o César tá vendendo uma Porsche aí, mas é modelo básico, viu, gente? Não tem câmbio manual, não tem direção elétrica e o vidro sobe na manivela. Que a Porsche que ele tem é uma Porsche básica, como ele disse no começo da live. Ô César, obrigado por esse papo, me diverti demais. Você, além de um futuro colega de auto esporte, é um amigo. Eu não sou muito bom na arte de jogar ponto, não. Mas é isso aí. Parabéns pela sua trajetória. Um cara que veio, né, de uma condição muito humilde e hoje é referência na sua área. É um campeão, tá aí seus troféus. O Brasil te assiste nos domingos, admira seu trabalho. Bom, e eu vou continuar aqui brincando de te imitar com os carros aqui dos trabalhadores brasileiros. Cara, continua. Tá muito legal, tá muito bacana. A gente quer ver cada vez mais, a gente quer assistir cada vez mais esse trabalho que você faz. E, cara, tá sendo um prazer aí trocar essa ideia com você, com a galera que te segue, enfim. Muitíssimo obrigado aí pela audiência, pela atenção. E aí, antes da live cair, fala pro pessoal aí o que vai ao ar, né, que tá pronto aí, que a galera vai assistir. O Chevette, o que mais? Tem Chevette para ao ar, tem Kombi diferente, que tem um exclusivo sistema de rastreador na Kombi, que é as manchas de óleo que ela deixa. Então, se a Kombi for roubada, é só seguir o óleo.
Exatamente, bicho. Então vem aí muito carro bom. Vem aí Fiat 147. Vem aí um teste comparativo na estrada entre a Renault Oroch e o Fusca. Qual teve o melhor desempenho na estrada? Você vai ver no Autopop. Inclusive eu estou criando a tabela Gaipo, viu? Que é um contraponto à tabela FIP. Porque eu não concordo com a tabela FIP. Porque a tabela FIP vira para os carros da gente e fala que os carros da gente valem R$3.000, R$5.000. Não. Eu estou criando a tabela Gaipo porque ela avalia alguns quesitos. Primeiro, durabilidade. Segundo, facilidade na manutenção. Terceiro, custo da manutenção. Quarto, adaptabilidade à gambiarra. Certo? E quinto, facilidade na revenda. Não estou falando de valor de revenda, estou falando de facilidade na revenda. Que o carro do trabalhador brasileiro é um carro que é fácil de vender. Aposto que você tem aí na tabela Gaipo, ela não vai ser valorizada, porque ela não tem facilidade na revenda, ela não tem adaptabilidade à gambiarra, ela tem alto custo de manutenção, então ela vai valer menos que o Escort. Menos que o Escort. Consegue Gaipo. Valer menos que o Escort. Na tabela Gaipo ela vai valer menos que o Escort. Que legal. E olha só, então não perca, domingo no Auto Esporte, além da Cris Amaral, lá com matérias maravilhosas, a Kalinka, tem matéria do Leandro esse final de semana, tem matéria do Razia. Eu estou falando sobre... você sabe que a tecnologia traz problemas. Por exemplo, tem muita gente que, no Fusca, quando é que acende o painel? Quando você liga o farol, não é? Sim. Você ligou o farol, o painel acende. No carro moderno, não. Você virou a chave, o painel já acende, mas o farol está desligado. E o que acontece? Sujeito por volta de umas 4, 5, vai anoitecendo, ele vai vendo a luz do painel acesa. O que ele pensa? Que o farol está aceso. E aí ele está na cidade andando com o farol apagado, porque hoje o que mostra que o farol está aceso é aquela luzinha verde. Resultado, tem um monte de gente tomando multa porque está andando com o farol apagado. Ou só com o DRL, que é o LED. O André tem LED? Luz de LED? Não, né? Não tem. Então, mas pode falar. O André, eu posso acender o painel se eu quiser. O botãozinho do farol, ele é um botãozinho que eu puxo, e aí se eu girar para cá, o painel acende, se eu girar para cá, o painel apaga. Isso é tecnologia, amigo. Economizar eletricidade ali, né? Não puxar tanto do alternador. Esse André é fraco. Eu vi essa chamada dessa matéria que você vai fazer com a voz da Kalinka falando Domingo no Auto Esporte! E eu vi a chamada dessa matéria aí. Estarei assistindo, porque eu sou um amante da TV aberta brasileira, eu começo no Pequenas Empresas e Grandes Negócios, vou para o Globo Rural, vou para o Auto Esporte e vou descendo. Obrigado. Agradecemos muito aí pela sua audiência. Querido, fica com Deus. Obrigado. Você Vamos também, marcar também. uma próxima aí de nos encontrarmos aqui. Foi um barato falar com tanta gente e falar com você. Sucesso, meu caro. Você vai longe. Para você também. Espero um dia chegar ao nível de pilotagem de César Mignani. Um abraço. Vamos fazer um treinamento comigo. E aí você me ensina a andar com os carros lá com as gambiarras. Valeu, querido. Que você já desaprendeu. Tchau. Tchau, tchau.